Fala automatizador, Anderson aqui. Nesse vídeo vou mostrar para vocês um disparador de mensagens, certo? Que é integrado com o Google Sheets. A ideia desse disparador é que você consiga fazer disparo em massa para o pessoal lá no WhatsApp em horários programados. Então, um disparador automático, tá? Que ele filtra por horário comercial. Então, quando chega no horário que é fora do seu horário que você escolheu, ele não dispara mais mensagens, tá? E que ele atualiza tudo dentro da planilha. Então, tu consegue ter um controle bem legal, inclusive verificar se esse número é válido ou não, tá? Antes de tentar fazer esse disparo. Então, vamos lá. Esse template, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. E aqui é a planilha onde eu coloco os meus contatos aqui, tá? Eu vou começar mostrando aqui a planilha e aí a gente entra lá no nosso template, tá? Aqui eu coloco o nome do lead, tá? Eu quero mandar mensagem porque a IA ela vai chamar pelo primeiro nome da pessoa. Essa questão de dinamicidade. Aqui eu vou passar o número de telefone. Eu coloquei em formatos diferentes porque lá no template também eu vou estar fazendo essa formatação, tá bom? Aqui na questão do status a gente tem 3 status diferentes: aguardando, enviado ou inválido. Então inicia como aguardando, se for enviado com sucesso, enviado. Se o número não existir, ele marca aqui como inválido e aqui aparece a data de atualização, né? A data que ele foi invalidado ou enviado. Beleza? Aqui no template ele funciona de uma maneira bem tranquila, tá? Lembrando que esse template eu vou disponibilizar de forma gratuita lá na minha comunidade, a Zenithon Academy, tá? O link vai estar aqui no comentário fixado, você entra lá, baixa esse template e também vai baixar também esse Excel, tá? Você baixa lá o arquivo XLSX e sobe aqui no Google Sheets. E se você é novo, você não tem no 8N instalado no seu VPS, quer montar sua estrutura, lá na Zenithon Academy tem um curso gratuito, tá? Que é ensinando a montar sua infraestrutura do zero. Então, com aquele curso, tu vai ter já o seu 8N pronto para subir esse template. É só você vir aqui depois nos 3 pontinhos, ó, vem aqui em Import from File e sobe o arquivo .json e já vai estar aqui já a automação pronta, tá bom? Então vamos lá, mostrar aqui com detalhes sobre o que essa automação faz. Inicialmente, a gente tem aqui, ó, um schedule trigger, né? Um gatilho de tempo. Então, cada período de tempo ele ativa esse gatilho. E aqui eu coloquei um tempo de 1 hora, certo? Você pode programar dias específicos, horários específicos, todo dia 9 da manhã também pode, certo? É só você vir aqui, ó, days, tá? Coloque um dia, aí aqui o horário, por exemplo, 9. Então, todo dia 9 da manhã ele vai fazer o disparo, beleza? Também tem essa possibilidade. Cada 1 hora ele inicia esse fluxo, tá bom? Vocês já vão entender o porquê disso. Feito isso, aqui em Infos eu passo algumas informações aqui que vão ser úteis para que o meu disparo funcione. Primeira informação é um limite de disparos, tá? Aqui é quantos disparos serão feitos nesse momento que esse fluxo foi ativado. Então, como o meu fluxo ativa a cada 1 hora, então ele vai pegar e vai fazer um disparo de 3 pessoas. Nesse meu exemplo aqui, tá? Ah, você quer que ele faça 20 disparos a cada 1 hora. Aí tu bota aqui os 20 disparos. No meu caso aqui, para questões didáticas, eu vou deixar aqui como 3. Aqui eu coloco o horário inicial e o horário final. Se eu quero que ele envie em um intervalo específico, tá, pessoal? A cada 1 hora ele vai estar lá disparando esse fluxo. Só que eu só quero que ele dispare mensagem se for entre 9 horas da manhã e 17 horas. Que eu não quero que ele mande disparo de madrugada para o lead, beleza? E aqui eu tenho um delay mínimo e delay máximo. O que é isso? São informações de intervalo de delay entre um disparo e outro. Por exemplo, se eu colocar aqui entre 5 e 10, aleatoriamente, o intervalo entre o disparo para o João e a Maria, por exemplo, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 9, entendeu? Mas nunca vai passar de 10 e nem ser menor que 5. Em um caso prático, é legal que vocês deixem aqui entre 60 segundos a 120 segundos, para ter um intervalo bem legal, beleza? E não dá problemas em questões de banimentos, né, de bloqueios e tudo mais. Depois disso aqui, tem aqui a verificação, tá? A validação de horário, então ele vai validar se o horário de agora, ele bate com aquele intervalo que eu coloquei lá, tá? Ele vai pegar aqui, ó, o horário de agora, vai formatar apenas para passar a hora, no caso 17, que agora são 17 horas e 43 minutos. E aqui, ó, se for maior ou igual ao horário inicial, certo? E, ao mesmo tempo, essa hora aqui tem que ser menor ou igual ao horário final, tá bom? Então, ó, se eu rodar até aqui, como aqui são 17h44, então, ó, o horário 17 ainda é horário ok. Agora, se eu colocar aqui 16, se eu colocasse aqui 16, então, ó, ele já vai dar como false, porque nossa hora é 17, então já passou de 16. Então, essa lógica é uma lógica bem simples, tá? Mas ela funciona dessa forma aqui. Vou voltar aqui para 17 para a gente conseguir seguir com os nossos testes, tá? Agora tá com o verdadeiro. Então, beleza. Depois que ele validou que está no horário que eu quero que ele envie mensagem, ele vai pegar todos os contatos lá no Google Sheets.
beleza? Então aqui eu passo a minha URL do Google Sheets, seleciono a guia, contatos, e aqui eu vou filtrar, ó. Eu só quero que ele pegue aqueles contatos que estão como aguardando, entendeu? Eu quero que ele pegue quem está inválido ou quem está como finalizado, né, como enviado. Então ele vai pegar todos esses contatos. Depois que ele pega todos esses contatos que estão como aguardando, ele vai limitar esses contatos para o número de limites que eu quero lá. Pode ver que é dinâmico. Nesse meu caso aqui, como eu coloquei aqui como 3, ele vai limitar para 3 pessoas. Então, se tiver 100 contatos em aguardando, ele só vai passar os 3 primeiros. Esses 3 primeiros que passarem aqui vão entrar no loop. E aí sim, o restante do fluxo aqui vai ser enviado de um em um, beleza? E aí, beleza. Esse contato vai chegar aqui no formatador, tá? E nesse formatador, o que ele vai fazer? Ele vai acrescentar o 55 no início, que tem que ter, senão vai dar algum erro, beleza? Caso o DDD for 21 para baixo, tem que ter o 9, tá? Tem que ter o 9 após o 55. Se for acima de 22, não tem 9, tá? Essa é a formatação que tem aqui no WhatsApp, porque se não tiver dessa forma, pode acontecer dar erro lá na hora de enviar. Beleza? Então ele vem aqui e retorna o telefone formatado. Depois disso ele vai verificar, usando aqui o nó da comunidade Evolution, tá? Ele vai fazer aqui a verificação. Anderson, não tenho esse nó aqui, não aparece para mim. Deu um erro aqui, porque se você subir e não tiver o nó, vai ficar aqui uma interrogação aqui. Aí é só você fazer o seguinte, tu vem aqui em configurações, ó, vem aqui em Community Nodes, aí aqui vocês vão, ó, install, aí você coloca aqui, ó, Android-Nodes-Evolution-API, marca a opção, clica em instalar. Aí espera alguns segundos, ele vai fazer a instalação, beleza? Voltando aqui, ele vai verificar, beleza? Aí ele vai retornar se o número ele existe ou não, tá? Esse data.exists, né? Ele vai ser true ou false. Se for true é porque ele existe. Se for false, não existe. E se ele não existir, ele já vai chamar esse nó aqui do Google Sheets, chamado contato inválido, onde ele vai atualizar lá o contato para inválido, beleza? E coloca a data de atualização. Simples assim. Agora, se o número existe, ele vai subir para um gerador de delay. Então, é um código aqui em JSON, um código em JavaScript, perdão, onde ele vai pegar o meu delay mínimo e o delay máximo, e com base nisso ele vai gerar um número aleatório. Esse número aleatório é passado aqui no delay, beleza? E esse vai ser o delay. Depois que terminar esse período de tempo, aí sim ele vai enviar o texto para o usuário, passando o número de telefone formatado, né, corrigido, e a mensagem eu passo aqui. Nesse meu caso, observe que eu passei oi, e eu passei essa variável aqui. Essa variável, .it.json.nome, ela é o nome do usuário que eu peguei lá do Google Sheets, entendeu? Isso é opcional, eu não quero mandar por variável, tu bota só um texto bruto aqui, mas se você quiser chamar pelo nome, aí tu faz isso aqui, tá? E se você quiser chamar apenas pelo primeiro nome, aí você acrescenta, ó, .split, aí você coloca esse aqui, esse código que tá aqui, o que ele faz, né? Ele vai quebrar a mensagem em várias mensagens, usando como a variável de quebra o espaço. Então, o que tiver de espaço, ele quebra, tá? Então, como, por exemplo, Anderson Adelino. Então, como tá com espaço, ele quebrou. Então, ele transformou em 2 textos separados. E ele vai pegar o primeiro, que é o 0. Se aqui tivesse como 1, ele ia pegar Adelino, que seria o sobrenome, tá bom? Então, essa é a mensagem aqui com o nome, com a variável dinâmica. Mandou a mensagem, aí, beleza. Aí, ele vai atualizar aqui, lá na planilha, ó, para enviado e coloca a data de atualização. Então, é assim que funciona, tá? Vindo aqui na planilha, que eu vou fazer? Vou digitar um número aleatório aqui, que é para dar erro, tá? Número inválido. Aqui é para dar certo e aqui é para dar certo, tá bom? Ele vai pegar esses 3 aqui, ó, são os aguardando. Então vamos lá, vou executar o fluxo. Então, ó, o primeiro detectou que não existe, tá vendo? Ele até atualizou lá, entrou num delay. Então observa, ó, que aqui ele já botou como inválido e a data. Então o segundo número ele detectou que existe e fez o envio do número com sucesso. Então o número foi enviado com sucesso. E depois, com sucesso também. Então, chegou aqui, ó, chegou aqui o número, então tudo tranquilo. Aqui na planilha já atualizou para enviado e enviado, beleza? Então, é isso, pessoal. Eu quis trazer para vocês esse disparador aqui. Vejo que disparador é uma coisa que muita gente busca, tá? Essa questão, principalmente, de ter variável, de verificar se o número existe ou não, assim, enviar, era uma coisa que eu via dificuldade na comunidade lá. E eu quis trazer esse vídeo para cá, beleza? Então é isso, pessoal. Se não é inscrito, peço de coração que se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, tá? Para você receber as notificações, beleza? Se aparecer a opção de hypar, aperte que vai me ajudar demais, tá bom? E é isso. Fico por aqui. Te vejo nos próximos vídeos. Valeu!